Glória a Deus. Deu. Amém? A paz do Senhor, amém? Que bom, né? Que bom ouvir a voz de Deus. Quando a pastora Márcia estava falando sobre Noé, né, eu acho tremendo a passagem de Noé, porque naquela época não chovia. Como que você vai obedecer a Deus por algo que você nunca viu? Não chovia, brotava da terra a água, mas a chuva não caía do céu, né? E quando Deus fala com Noé a respeito de um dilúvio, né, qual foi a reação, né? Qual teria sido a minha reação, a sua reação de algo que Deus vai fazer sem a gente sequer imaginar, né? Mas a obediência a Deus, a obediência de Noé, tanto é que a palavra de Deus fala que Noé era um homem justo e bom, por isso que ele andava com Deus, né? E que nessa manhã a gente possa também se alegrar, porque se ele pôde obedecer a Deus, quanto mais a mim e a você, que carregamos o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus veio nessa terra para nos ensinar. E ele veio aqui, e eu gosto muito de repetir isso, né? Quando eu ministrava às crianças, o meu ensinamento básico era o seguinte: Cristo veio nessa terra para nos ensinar a ser homens do Senhor. Ele conseguiu na sua humanidade, Cristo sendo 100% homem, mas também Cristo sendo 100% Deus. Nessa terra, ele não usou da sua divindade para algo. Só para nos ensinar que ainda coisas maiores nós poderemos fazer se acreditamos nisso. Amém? Ele foi numa cruz, ele morreu por mim e por você na humanidade dele. Ele não usou do fato de ser Deus. Ele não teve o superpoder para aguentar. Não, por isso que na cruz ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele, como homem, ele sabia das dores que ele iria enfrentar, mas ele decidiu. E o poder de decisão em mim e você pode gerar vida e morte. E eu quero falar a respeito disso. De determinação, de atitude. Porque algumas vezes nós temos boa vontade. Algumas vezes nós queremos. Algumas vezes o próprio Espírito brota no meu e no seu coração vontades de realizar as coisas do Senhor. Mas parou só nisso. Só na vontade, porque nós não temos atitude. Só que o reino de Deus é movimento, é atitude. Deus se move, Deus se manifesta através da minha e da sua atitude. O mundo aí fora está carecendo de crentes que somente falam o nome dele, mas que tenham atitudes de ser como Cristo nesta terra. No seu emprego, eu sei que existe alguém que está olhando para você e esperando que você tenha uma atitude de um verdadeiro cristão. Na minha empresa, eu sei que por mais que eu caminhe com quase 400 crianças, elas esperam de mim a atitude de uma verdadeira cristã. Por isso que eu não engano, por isso que eu não minto, por isso que eu não trapaceio. Porque não é o falar de Cristo, mas é as atitudes que Cristo teria. Então, quando eu e você entendemos que o maior propósito para mim e para a sua vida é sermos homens e mulheres com atitudes de Cristo. Porque a fala, ela vai embora, mas a atitude permanece. Alguém já foi ajudado por alguém nessa vida? Várias vezes eu tive socorro de pessoas. Só que várias vezes também eu tive palavras de pessoas. Só que as palavras ficaram no ar. Mas as atitudes que elas tiveram comigo, isso me forneceu paz e alegria para algumas determinadas situações.
Abra comigo em 1 de João 3,18. Senhor, eu quero orar agora, Senhor Jesus, para que o nosso coração, Pai, se aquebrante diante de Ti, Pai. Que toda palavra, Senhor Jesus, possa encontrar um coração aquebrantado nesta manhã, Senhor. Eu repreendo agora todo o espírito contrário, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Pai. Por isso, Senhor Jesus, o Senhor tem liberdade, Pai. Liberdade, o agir do Senhor sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Aqui em 1 de João, fala muito, já no versículo 3:1, fala sobre a vida santa dos filhos de Deus. Eu não vou decorrer todo o texto, mas fala sobre que nós somos cercados pelo imenso amor de Deus. Deus nos concedeu um amor a ponto de entregar o seu Filho para nos salvar. E ele clama em 1 de João 3 que a gente tem que viver uma vida longe do pecado, se afastando das coisas. Eu vou ler rapidamente porque é muito importante. Vamos começar lá em 1 de João 3. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por este motivo, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei. Pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. É forte isso. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluias. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, pois ele é nascido de Deus. Aleluia. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Agora, a marca do cristão é o verdadeiro amor. E ele continua decorrendo assim a passagem. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Amém? Então, Deus nos ensina nessa palavra e nos dá o consolo de que quando nós conhecemos a Cristo, Cristo habita em nós e nós podemos vencer o pecado. O pecado já foi vencido. E nós precisamos ter a certeza, primeiramente, que nós somos filhos de Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus.
Você tem toda a ferramenta necessária, eu tenho toda a ferramenta necessária para vencer o maligno. Tudo aquilo que Deus fez na cruz, Ele já decretou a minha e a sua vitória. Só que algumas vezes nós não nos sentimos filhos de Deus. Nós nos sentimos abandonados, paralisados. E hoje eu preciso entender que em Cristo, porque Cristo fez todas as coisas em Cristo, eu sou mais que vencedora. Em Cristo você é mais que vencedor. E eu não digo falta de algumas coisas, falta de luta. Ah, não, quando eu venho para o reino de Deus, vai ser tudo belezinha, vai ser tudo bom, vai ser tudo certo. Não, Deus não fala isso na sua palavra. Deus fala que no mundo vai ter aflições, mas que é para a gente ter bom ânimo, porque Ele já venceu todas essas. Então, quando você entende que você é filho de Deus, quando você entende que você tem um pai, e um pai que te ouve, que te escuta, que te espera todas as manhãs, todas as noites, todas as tardes, você entende que você não vive mais uma vida sozinha. Você entende que você não vive mais uma vida que você pode fazer aquilo que você deseja. Por quê? Porque Cristo habita em você. Agora não é mais a sua vida, mas é a vida de Cristo dentro de você. É a vida de Deus que habita dentro de você, e que na sua casa você tem que ser um homem segundo o coração de Deus. Você tem que ser uma mulher segundo o coração de Deus. O maior propósito para mim e para você é sermos homens e mulheres carregando a presença de Deus. Desde quando uma bebezinha nasce, ela sendo mulher, ela é carregada de um propósito, de ser mãe, esposa, mulher de Deus. E nós vamos aqui até a igreja, nós congregamos, nós passamos uma vida sem entender o verdadeiro propósito de um cristão. Achamos que o verdadeiro propósito é fazer algo, é comprar algo, é ter algo. Não, o verdadeiro propósito é sermos testemunhas de Cristo nesta terra. Porque a atitude, o exemplo, ele convence. As palavras, elas vão embora. Se você tiver uma atitude como um empregado que é na sua empresa, uma atitude cristã, na medida certa, no tempo certo, Deus te honrará. Então eu não preciso ter uma boa eloquência, eu não preciso falar direitinho, eu não preciso ser totalmente moldado no padrão da religiosidade. Eu só preciso ser o exemplo para as pessoas. Se você entender hoje, tiver uma atitude de ser uma esposa segundo o coração de Deus, a sua casa será transformada. E para ter uma atitude de uma mulher segundo o coração de Deus, a primeira coisa que Deus vai tratar é com você. Não é com seu marido, não é com a sua esposa, não é com o seu patrão, não é com os teus filhos. Porque Deus requer de mim, de você, primeiro, a conversão genuína do nosso coração. E algumas vezes nós nos arrastamos pela vida, nós temos anos de crente, anos de conversão, queremos que todo mundo mude, que todo mundo seja transformado, mas não temos a atitude de chegar diante de Deus e perguntar: como eu sou diante de você, Pai? Como eu estou? Como está o meu coração? Porque sem arrependimento não há perdão de pecado. Algumas vezes nós carregamos uma vida de pecado, e nós, no intuito de querer enganar a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana, nós carregamos esse pecado. E nós não dobramos os nossos joelhos e falamos: Senhor, eu me arrependo. Eu confesso diante de Ti as práticas que eu tenho feito. Eu confesso diante de Ti os caminhos que eu tenho andado. E hoje eu me arrependo. Talvez hoje você esteja aqui
para que Deus brote dentro do seu coração o verdadeiro arrependimento. Porque Deus quer perdoar os nossos pecados. Deus quer sarar as nossas feridas. Deus quer curar a nossa casa. Deus quer restaurar os nossos negócios. Deus quer transformar a nossa nação. Deus quer conduzir o teu povo à liberdade cristã. Só que nós precisamos ter uma atitude. Leia comigo em 1 de João 3,18. Filhinhos. Eu gosto de João porque João ele tem um amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes. E em verdade. A verdade é Cristo. Talvez você chegou aqui e o seu casamento está destruído. E você não tem meios para construir o seu lar. Deixa eu te falar uma coisa, você realmente não tem meios para reconstruir a sua casa. Os meios quem tem é Cristo. Então você precisa se encher da verdade de Cristo. E a verdade de Cristo vai reinar no teu lar. Eu cheguei de uma família, quando eu me converti, de uma família bem... Aquela família muito unida, bem busca-pé. Tanto é que a nossa família era a família busca-pé. Briguento, família de mais 7 irmãos. Família mesmo de não levar desaforo para casa. E o maior impacto que eu tive quando eu me converti foi transformar a minha personalidade segundo os padrões de Cristo. Como a gente não levava desaforo para casa, eu, como uma boa batista, a gente brigava muito. E quando Cristo entrou na minha vida, foi uma dificuldade muito grande de deixar Cristo tirar estas marcas que eu aprendi lá na infância. E hoje as pessoas falam: nossa, como você é calma. Ai, como você é tranquila. Ah, mas ninguém conhece a Claudineia sem Cristo. Talvez ninguém conheça você sem a presença de Deus. A presença de Deus nos molda de uma tal maneira que Ele nos liberta de todo o maligno, de toda a opressão. Talvez você foi ensinada de uma forma, você foi educado de uma forma, você foi transformado de uma forma, mas deixa eu te dizer, Cristo faz de você uma nova pessoa. Cristo todos os dias quer transformar a mim e a você. Não é porque lá atrás eu fui mudada que hoje eu não posso ser mudado. Não, continua todos os dias, continua todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa. Deus falou hoje, nessa manhã, sobre coisas que nos paralisam. E a falta de atitude nos paralisa. Algumas vezes você até quer, mas hoje você precisa sair daqui tomando a atitude, a decisão de fazer aquilo que Deus te pediu. Sem atitude, as nossas atitudes geram vida ou morte. Porque quando eu não tenho a atitude de ser Cristo nessa terra, quando eu me calo, quando eu me recuso, eu começo a criar um ambiente de morte à minha volta. E nesta manhã Deus falou muito forte sobre que quando antigamente alguns condenados, algumas pessoas que praticavam algum tipo de crime, e eles eram condenados,
por exemplo, a pessoa que matava naquela época, há muito tempo atrás, na época de Cristo até, quando a pessoa ela cometia um homicídio, ela era obrigada, ela era condenada a carregar o morto nas suas costas. Alguém já ouviu esse fato? Então, a pessoa cometia um homicídio e ela teria que carregar o morto nas suas costas por vários dias. Só que o que acontecia? O morto ia se apodrecendo. E a pessoa que estava carregando esse morto também começava o quê? A apodrecer. E Deus falou muito forte nessa manhã sobre algo que nós precisamos deixar nesta manhã. Deixar de carregar mortos nas nossas costas. Deixar que toda a paralisia. Talvez você esteja carregando a falta de perdão. E isso tem sido um peso dentro do seu coração. Você não consegue mais andar, você não consegue mais sorrir, você não consegue mais viver em paz. Porque você está carregando a falta de perdão dentro de você. Talvez você esteja tão preocupado com seu marido ou com a sua esposa, que não é convertida, ou é convertida, mas não manifesta o reino, que você tem carregado nas suas costas. E Cristo não nos pede para carregar ninguém. Cristo pede para suportar uns aos outros. Tem coisas que nós precisamos entregar na mão do Senhor nesta manhã. Tem coisas que Deus não vai mudar, e Deus não está mudando, porque você não tem entregado a direção do seu problema na mão do Senhor, e é preciso confessar isso. É preciso deixar esse morto para trás. Talvez você chegou nesta manhã tão traumatizado com a vida, tão angustiado com situações que aconteceram, que você não consegue mais imaginar que você vai sair dessa situação. Algumas vezes nós passamos por um tempo de tanta luta, que Deus retira esse tempo, porque é por um tempo só. Só que nós aprendemos a continuar lutando, e nós não deixamos esse morto para trás. Nesta manhã você precisa entregar aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem tirado a sua alegria, aquilo que não tem manifestado a justiça dele. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E nós precisamos determinar nesta manhã que nós viveremos esse reino de paz, justiça e alegria. Então tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, a nossa alegria e a justiça de Deus se manifestar, não é a nossa justiça. A minha justiça, a palavra de Deus diz que é como trapo de imundícia. Ela fede diante de Deus. Ela fede. Eu querer resolver as coisas à minha maneira, diante de Deus, vem com um odor. E Deus não aceita. Deus está falando para homens e mulheres aqui nesta manhã, a viver o reino de Deus nessa terra. Com juízo, justiça, paz e alegria. A justiça de Deus é você entregar coisas para Ele. Tem coisas que eu perdi o controle. Tem coisas que eu falo, Senhor, não tenho mais controle disso. Eu entrego ao Senhor. Humanamente, eu não consigo solucionar esse problema. Mas eu entrego ao solucionador de todos os problemas da minha vida. Eu entrego a Ti. Saia daqui determinado a viver uma vida em paz. Saia daqui determinado a viver o verdadeiro amor de Cristo. Saia daqui nesta manhã entendendo que nada, ninguém, nenhuma atitude pode impedir o agir do Senhor nesta manhã.
Talvez você chegou aqui, talvez não, isso é certeza. Desanimado. A palavra que me vem é isso, desânimo. Achando que Deus não soluciona problemas. Achando que Deus não restaura casamento. Achando que Deus não se manifesta na vida de outros. Deus tem uma palavra para mim e para você, e a palavra é restauração nesta manhã. Deus vai restaurar sim, lares que estão sendo corrompidos. Deus vai curar enfermidades, porque Deus ainda é o Deus que cura. Deus vai retirar do meio de nós toda a incredulidade que Satanás colocou, que nos tirou a determinação. Que nesta manhã Deus possa vir sobre todos nós que estamos aqui e todos aqueles que estão assistindo, devolvendo a fé e a esperança que foi roubado. Que todas as atitudes que nós temos que ter nesta manhã sejam alcançadas. Quais as atitudes que você precisa ter nesta manhã? Talvez seja um arrependimento. Talvez você nunca teve mesmo uma conversa séria com Deus. Olha, Senhor, até agora eu caminhei assim. Até agora eu caminhei dessa forma. Porque algumas vezes nós temos verdades tão absolutas. E essas verdades são as mentiras que tanto nos norteiam. E eu falo como exemplo de mulher, né? Nós mulheres algumas vezes carregamos uma verdade tão absoluta que apontamos o dedo para o filho, apontamos o dedo para o marido, apontamos o dedo para todos e nós é o que somos mais erradas. Porque a mulher, ela foi feita para governar o lar. Então na minha casa eu tenho que chegar na minha casa e tem que haver paz, justiça e alegria. E eu falo por uma ex-bagunceira, ex-rebelde. Quando eu não conhecia Cristo, meu marido botava o pé para dentro de casa, a gente fervia na briga. Brigava, xingava, expulsava, achando que eu ia convencer ele pela força. E a gente não convence ninguém com as nossas palavras, mas com a atitude. Algumas vezes você quer corrigir o seu marido. Só que você não deixa Deus te corrigir. Algumas vezes eu quero corrigir pessoas. E eu não deixo Deus me corrigir. O Evangelho primeiramente é para mim. A palavra de Deus primeiramente tem que crescer em mim. O arrependimento primeiro tem que vir da minha parte. O amor precisa primeiramente brotar em mim. Porque se não brotar em mim o arrependimento, o amor, por que eu tenho que cobrar de pessoas isso? Deixemos nessa manhã de carregar mortos. Deus primeiramente quer falar com você. Primeiramente Deus quer restaurar você. Primeiramente Deus quer ter intimidade com você. Porque Ele é o teu Pai. E eu vejo um Deus com saudade de ouvir a nossa voz. Algumas vezes na correria do meu dia a dia, eu ouço Deus falando, estou com saudade da sua voz. E eu me sinto privilegiada, porque eu, pecadora, digna do inferno, Deus me aprovou e me amou. Que na nossa casa, na nossa família, nós tomamos a atitude de criar meios
e mecanismo para que o reino de Deus avance. Eu costumo falar que na minha casa a porta não está fechada para os meus filhos. Ah, mas se eles pecarem, a porta estará aberta. Porque o meu pai faz isso comigo. Todas as vezes que eu peco e eu vou diante de Deus, o meu pai está esperando. Lá Deus de Gênesis, Adão e Eva pecaram. E que Deus fez? Deus expulsou de imediato? Não. Deus procurou Adão e Eva. Deus procura a mim e a você nessa manhã. Não há pecado maior que o amor dele. Não há dificuldade maior que o amor dele. Só que nós não podemos mais viver só na expectativa de algo acontecer. Nós temos que ter a atitude. E aí Deus fala no pessoal com cada um. Talvez a sua atitude seja de arrependimento nesta manhã. Talvez a sua atitude seja de ouvir mais a voz de Deus. Talvez você tenha até um bom entendimento da palavra. Talvez você tenha um bom entendimento daquilo que Deus quer para a sua vida. Mas lhe falta uma atitude. Deixar de ser ansioso e começar a aprender a ouvir a voz de Deus. E a só se mover quando Deus falar no seu coração. E é muito difícil hoje em dia parar para ouvir a Deus, porque nós vivemos num ambiente que parecemos que nós somos aquele ratinho que vive ali, ó, sabe? Naquela ratoeira, correndo, correndo, correndo. O mundo tem nos pressionado a viver de uma forma precipitada, de uma forma que nós não paramos, nós não pensamos, nós não agimos primeiro. Só que hoje nós precisamos voltar a ter a atitude de ouvir a voz de Deus. Deus, eu não vou me mover sem antes ouvir a tua voz. Nós precisamos ter a atitude de ser responsável. Ah, mas como isso, irmã? Algumas vezes, diante de você, como mulher de Deus, como homem de Deus, como jovem, como criança, há uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade com os meus filhos. Você, como marido, tem uma responsabilidade. Desde o início, o homem sempre foi responsável por trazer Deus até a casa. E hoje nós vemos uma dificuldade de homens congregarem, de homens baterem no peito e falarem assim, ó, a responsabilidade é minha, de ser um bom marido, de ouvir a voz de Deus e dar direção. Deixa eu te dizer, Deus ainda não mudou o propósito dele. Deus não muda o propósito, vai ser eternamente o homem protetor da casa. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha dado como comissionamento você ser luz para a sua casa. Que nessa manhã brote a atitude de você voltar e entender a responsabilidade que você tem. Não dê a outra a responsabilidade que é sua. Ah, mas a responsabilidade é dela, a responsabilidade é dele, a responsabilidade é do pastor, não, a responsabilidade é do diácono, não, a responsabilidade somos nós. Se nós começarmos a viver num âmbito de entender que a responsabilidade é minha, eu não vou depender de pessoas. No sentido que, esperar que outra pessoa faça. Não, eu tenho a minha parte, você tem a sua parte. Nós somos corpo de Cristo. A palavra do Senhor fala que nós somos membros do corpo de Cristo.
Todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo tem um lugarzinho. Todo mundo tem uma meta. E que hoje Deus possa brotar esse zelo com as coisas do Senhor. Porque ser igreja não é frequentar um culto. Ser igreja é ser participante do corpo de Cristo. Para mim ser igreja, eu tenho que entender que eu primeiramente, eu sou de Cristo. E eu sendo de Cristo, eu preciso manifestar as obras de Cristo. Os frutos do Espírito Santo têm que brotar em mim. Bondade e misericórdia. Porque eu posso somente vir à igreja e não ser igreja. Lê aqui comigo. Deixa eu lembrar aqui. Apocalipse. Uma coisa que, assim, me chocou profundamente, sabe? Porque Deus confronta. Vou pegar a passagem aqui. Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Apocalipse. Deixa eu lembrar aqui. Aleluia. Apocalipse 2. Primeiro, finalzinho do Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. Está aqui, mais fácil para mim, porque eu estou com dificuldade. Este é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7... Os 7 candelabros são a... O que é um candelabro? Igreja. Amém? Um candelabro, igreja. Agora abra comigo sobre o Apocalipse mesmo, versículo 2. Que é a carta à igreja de Éfeso. Amém? Vamos começar aqui bem. Apocalipse 2. O anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tem perseverado e suportado sofrimento de toda a espécie, por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu... E o que é candelabro? A gente pode fazer tudo. Se não tiver amor, eu posso vir aqui e não ser igreja. Você pode sair de sua casa e não cultuar a Deus.
Por isso que é necessário ter a atitude, primeiramente, de reconhecer quem você é. Você é filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, remido. E Deus te dá capacidade de vencer todas as dificuldades em Cristo. E nós precisamos voltar a isso. Algumas vezes nos falta amor. Algumas vezes falta amor pela nossa casa. Algumas vezes falta, não é só quesito igreja, gente. Porque eu sou igreja na minha casa. Eu sou igreja no meu trabalho. Eu sou igreja onde quer que eu vá. Algumas vezes tem nos faltado o amor. O amor para com os filhos. O amor para com o esposo. O amor para com o marido. O amor com aqueles que estão perdidos e longe de Cristo. Porque nós nos intitulamos tão bom, tão salvos, tão perfeitinhos, que nós fechamos a nossa boca e as pessoas estão morrendo sem Cristo. Algumas vezes nós trazemos uma verdade tão absoluta, e essa verdade é uma mentira de Satanás. Deus quer hoje restaurar a mim e a você nesta manhã, para que você saia nesta manhã entendendo que Deus já te dotou de dons e talentos para avançar. Por isso que você precisa verdadeiramente, e nós já vamos orar aqui, dobrar o seu joelho e falar com Deus. Talvez durante anos você nunca mais falou com Deus, verdadeiramente. Talvez você venha aqui, ouve a palavra, canta o louvor, mas você nunca teve um contato genuíno com Deus. E nesta manhã é um tempo de arrependimento e de graça do Senhor. Deus quer falar comigo e com você no particular. Deus quer tratar você primeiro, para que você desfrute das bênçãos e das maravilhas do Senhor. Que possa brotar em mim e em você o verdadeiro arrependimento. E que nós possamos voltar a amar. Amar como verdadeiramente Cristo ama. Se dedicar verdadeiramente como Cristo se dedicou a mim e a você. Cumprir o propósito de Deus nesta vida. Senhor, eu quero como igreja do Senhor, juntos com a igreja de Cristo aqui unida, Senhor, dizer a Ti, Senhor Jesus, que nós nos arrependemos, Pai, das vezes que não ouvimos a Tua voz, das vezes, Pai, que nós deixamos de lado, Senhor, a Tua palavra. Senhor, eu quero colocar aqui, Senhor Jesus, o nosso coração, colocar diante de Ti, Senhor Jesus, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e parentes, Pai. Vem, Senhor, manifestando o Teu reino, Senhor. Manifeste o Teu querer, Senhor Jesus, na nossa vida. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que ouvimos, falamos, ou que desejamos do nosso coração e que não vem de Ti, Senhor. Senhor Jesus, eu sei que há um bálsamo de cura nesta manhã. Eu sei que há um bálsamo, Senhor Jesus, de cura para mim e para a Tua casa, Senhor. Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, nos curando, Senhor, de toda lepra, de toda, Senhor Jesus, humilhação, Senhor. De toda mentira de Satanás, cura, Senhor. Nos arrependemos, Pai, se não ouvimos a Tua voz. Se não paramos, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai. Que nós possamos, Pai, ouvir a Sua voz. E que o Senhor possa nos direcionar, Senhor. Se for preciso, Senhor, cale a nossa boca. Mas que dos nossos lábios não saia, Senhor, as mentiras.
Que dos nossos lábios, Senhor Jesus, não saia, Senhor, palavras, Pai, de injúria, de defamação, Senhor. Ah, Senhor Jesus, brota em nós, Senhor, o amor que foi perdido, o amor que está, Senhor Jesus, preso pelas dificuldades da vida, Senhor. Não se perdeu o amor, mas se esfriou. Mas o Senhor é o Deus que sopra, Senhor, nesta manhã e reaviva todo o dom que está enterrado. Reaviva, Senhor, nesta manhã, Senhor, tudo aquilo que nós enterramos, Pai, pela falta de fé. Realiza, Senhor, o teu querer nesta manhã e sopra do teu altar brasas vivas que nos libertam. Sopra do teu altar as tuas brasas, Senhor, e reaviva, Senhor, o dom do primeiro amor. Eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã como igreja do Senhor, clamando, Senhor. Clamando, Senhor, pela nossa casa, clamando, Senhor, pelos nossos filhos, clamando, Senhor Jesus, pela nossa igreja. Senhor Jesus, toma o controle de tudo. Toma o controle, Senhor Jesus, da nossa casa, do nosso lar. Toma o controle, Senhor. Nós entregamos a nossa família em Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos os nossos filhos em Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos, Pai, a nossa casa, a nossa igreja em Tuas mãos. Eis-nos aqui com o coração arrependido, Senhor, dizendo a Ti: ah, Senhor Jesus, pode tocar, Senhor, em nós nessa manhã. E pode nos libertar, porque nós queremos ser libertos. Nessa manhã nós queremos ser libertos. E se você precisa de cura, clame a cura do Senhor. Se você precisa de cura, clame a cura do Senhor. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Não tem médico, não tem nada que possa impedir a tua cura. Clame ao Senhor com fé, dizendo: eu quero ser curada. E o Senhor vai curar. Aleluia. Amados, aleluias, aleluias. Talvez você não tenha o entendimento como é um Deus Pai, porque o seu Pai não esteve presente. Talvez você não tenha um entendimento como é um Pai amoroso, porque o seu Pai não te deu o amor necessário. Talvez nessa manhã você não tenha um entendimento disso. Como é um Deus Pai? É um Deus que me castiga? É um Deus que me deixa distante? É um Deus que me deixa longe dele? Não, Deus, o nosso Deus, é um Pai que restaura. Eu quero que você clame, se você tem esse entendimento, que você não teve um bom relacionamento com seu Pai, que você clame a Ele. Clame a Deus pela vida dele. Mesmo ele estando longe ou perto, mesmo ele não estando aqui, clame a Ele. Fala: Senhor, eu quero verdadeiramente te conhecer como um Deus que é Pai. E eu quero colocar diante de Ti o perdão ao meu pai, que me feriu, que me machucou, que me distanciou do convívio dele. Eu quero colocar o meu pai diante de Ti e te pedir uma porção de restauração. Eu quero perdoar ele de todo o mal que ele praticou, de todas as vezes que ele se afastou de mim, em o nome do Senhor Jesus.